Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2018, 18 horas e 17 minutos. E espero que os estudos sejam úteis para os vossos estudos e envolvimento como traders aí no mercado. Para quem não me conhece, eu sou diretor da Top Traders e investidor profissional. E acredito que o melhor caminho para acúmulo de capital na renda variável é a montagem de um bom portfólio de ações e poder remunerar e proteger esse portfólio através de mini contratos de índice e dólar futuro. Agradeço os 4.090 inscritos no canal, espero poder honrar a confiança de vocês dia após dia, com muito esforço, muito trabalho. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos. E caso você tenha algum ativo que você queira que a gente estude, deixe ali na área de comentários, que virou praticamente um fórum, né? Eu vou mostrar aqui. Eu sempre tive um sonho de ter um fórum bem movimentado. Eu tive entre 2007 e 2012, mas eu confesso que esse formato, ele é mais dinâmico, me dá uma satisfação pessoal muito grande em interagir. É o meu recreio, o momento que eu respondo os e-mails. E o momento que eu respondo os comentários eu faço com grande satisfação. Por isso que eu acho que tem esse sucesso aqui, dessa quantidade de interação, que para mim, além de ser uma honra, é uma alegria, uma satisfação pessoal muito grande. Parte da minha força para me inspirar, enfrentar adversidades no mercado, ter equilíbrio nos momentos de lucro, que o lucro estressa também. Você tem que ter equilíbrio, vem desse contato com o pessoal. A minha força, ela vem desse contato com o público e eu fico muito, muito, muito feliz e muito honrado. E eu convido para a galera que queira assistir a aula online gratuita Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores, é uma produção educacional da Top Traders. Ano passado nós fizemos um Masterclass, agora é essa aula. Produção de cinema, pessoal, qualidade digital de som e imagem, edição, trazendo um pouco das minhas técnicas e estratégias de forma gratuita. E para quem quiser receber uma outra iniciativa que eu já tenho desde 2014, hoje, somando a galera que distribui, mais o meu envio direto, tem quase 100 mil pessoas que recebem o cenário em texto. Só você colocar teu nome e teu e-mail aqui, se inscreve e minha equipe manda para você. Certo? Então vamos aos estudos sem mais delongas. Vou começar pelas bolsas de fora, que eu venho fazendo aqui, o pessoal gosta muito. Então assim será feito. Então começando pelas bolsas da Europa. Hoje eu coloquei no título do meu informe cenário Red Friday, né? Então tem aquela liquidação que é a Black Friday. Imaginei que teria uma liquidação hoje, um sell-off. A gente acertou, então uma Red Friday, até o título que vai em azul foi vermelho. A bolsa da França, pessoal, fechamento na mínima. Alemanha, um fechamento em forte baixa, né? Nos Estados Unidos, a bolsas secundárias como a Mex, fechamento quase em 3%, Nasdaq 1,50%. Quer dizer, um fechamento cruel lá fora, vendidos no comando. O que a gente pode esperar? Falando do índice Nasdaq, todas as vezes, desde que esse movimento de alta começou, você pode ver ali, a ação vai na média de 21, rompe a média de 21 e volta. Rompe, volta, rompe, volta, rompe, volta, rompe, volta. Hoje está rompendo, a gente tem que ver se volta. Se voltar, o padrão vai continuar. E você vê que rompe mesmo, só aqui que ela tocou e subiu. Então, romper, violar a média de 21... é normal para o índice Nasdaq. Vamos ver agora se permanece abaixo da média. Somente assim nós teríamos algo diferente aí no ar. Sendo que este arame de topo, que é um padrão importante, continua válido, pois teve a sua máxima preservada. Bolsa da Alemanha tinha rompido a máxima aqui no dia 23/1. Eu afirmei categoricamente que não iria sustentar, que o mercado iria descer de forma relevante. Esse candle em gap é um sinal muito forte, ainda mais sendo um rompimento falso. Nesse dia, 24/1 confirmou. Não respeitou esse topo anterior, não respeitou esse outro, veio aqui num eixo, marcado dia 17.
e foi embora. E eu tinha colocado essa região aqui como alvo, né, a região aqui entre 12.800, 12.750. Então, o alvo foi atingido. Vamos ver agora se repica ou se ela continua um movimento descendente. O balanço do Deutsche Bank foi o principal driver da queda de hoje, mas também uma sinalização do Mário Draghi que o quantitative easing na zona do euro pode estar próximo do fim, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, vamos falar das criptomoedas agora. Uma sessão de forte queda para as criptos, elas estão cedendo em bloco, como eu comentei com vocês que eu acreditava que assim seria a partir do momento que elas começaram a negociar na CME, na Chicago Mercantile Exchange e também na Bolsa de Opções, né, de Chicago. E a queda ela é generalizada, mas já foi maior. Ok? Já foi maior. Então, aqui no site CoinMarketCap, eu vou atualizar aqui. Então, nesse momento, aponta 8.722 dólares por Bitcoin, uma queda de 3,82. Vamos ver aqui na imagem. Então, Bitcoin. O Bitcoin, no caso do Bitcoin, eu já tinha visto, não está alinhado, as outras criptos estão. Então, o mercado, aqui pelo CoinMarketCap, está um pouquinho acima, né, desse patamar aqui, né? Mas o nosso estudo ele segue válido. O que a gente vê aqui no Bitcoin, pessoal? Um movimento previsível. Esse dia, esse doji que marcou o topo, foi exatamente dia 18/12, que foi quando começou na CME. No dia seguinte, confirmou-se um rompimento falso e nós temos um canal de baixa cujo alvo foi atingido. Você vê que tocou milimetricamente ali inferior do canal, fechou esse gap que nós apontamos ontem e tocou esse topo anterior, 7.777 dólares, que era alvo. O que esperar daqui em diante? A gente tem que ver a semana seguinte. Eu acho ainda não é o momento de comprar, né? Fala-se regulação nos Estados Unidos, aquela violação da corretora japonesa, né? Onde essa criptomoeda que foi roubada em larga escala, coisa e tal. Então existe uma correção agora, o Bitcoin perdeu mais da metade do valor, né? Se você for avaliar, perdeu praticamente 60%. Né? Então, fazendo aqui, ó, 19... Pegar pela cotação que está no CoinMarketCap, né? Então, fazendo 877. Qual foi a máxima aqui que ele marcou, né? 19.371. A gente está falando em 55% de perda de valor. Talvez não seja o momento ainda de comprar, mas agora a gente começa a olhar de uma forma diferente. Pena que não dava para trabalhar na venda. Falando do Ethereum, 904 dólares aqui, queda de 11,65. Vamos ver aqui o gráfico. Tá batendo aqui certinho, né? Um movimento previsível nesse dia aqui, que existiu até alguma euforia. Eu acreditei que o movimento não era consistente, compartilhei com vocês aqui. Dava até para ter traçado uma LTB aqui no Ether, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E isso daí forma um triângulo, né? E a busca por essa linha de tendência aqui era bastante clara na minha ótica. Até que ponto o mercado pode buscar essa outra LTA? Não sabemos. Esse ponto era um ponto provável também, 780, foi até um pouco abaixo hoje. A recuperação intraday de hoje não me convence. Apesar de estar acima de 882, que é um ponto importante, ainda não me convence. Eu acho que de repente tem mais espaço para cair. Se eu perceber algum movimento consistente numa possível alta, eu vou compartilhar com vocês. O Ripple caindo 12,26, né, 85 centavos de dólar aqui na tela.
buscou nosso alvo. Mais uma vez, pena que não dá para trabalhar na venda. Então, nosso alvo era 90 centavos de dólar 89. Ele buscou. Tinha uma possibilidade de tocar 66 centavos, mas eu ia deixar para uma segunda etapa de estudos. Já buscou, que era esse ponto aqui, né, que fez fundo para gerar esse forte movimento. Então, 66 centavos aqui, o mercado, numa paulada só, já buscou essa região. E agora a gente tem que esperar entrar naquela fase de maturação. Existe ainda um viés de baixa, não tem nada, por exemplo, que indique que a queda terminou. Ok? E ficaremos atentos aqui de olho em oportunidades. É um sinal de uma possível reação, mas na minha visão, por enquanto, nada consistente. Então caiu, deixou esse triângulo aqui, perdeu a base do triângulo. E aí falando do Bitcoin Cash, que está 1.174 dólares, caindo 7,04. Bitcoin Cash, que me agrada muito, mas não para comprar agora. Então o movimento em busca da LTA ficou um pouco de lado nessa região, refletindo, né, espelhando o movimento entre novembro e dezembro. Com viés de baixa, veio buscar uma região de suporte aqui em torno de 956, 863 dólares. Chegou a bater 980. Né? Tá deixando um Doji Cross também que não me convence por enquanto. Ok? Tem um ponto importante a 764 dólares e um outro a 863 como suporte. Então, para mim, as criptos continuam ainda com viés baixista. Então, falamos de Nasdaq, DAX, criptomoedas. Então, vamos ao mercado doméstico, que inclusive fechou. Pessoal, o que eu tenho para falar do Ibovespa é que a semana nós temos um equilíbrio de forças entre ursos e touros, pendendo a corda um pouco para o lado dos vendidos, mas nada que seja, nossa, um domínio vendedor. Eu atualizei esse ponto aqui como a máxima da estrela cadente. A mínima foi 84.485. Fechou abaixo, é um primeiro sinal. Eu até falei no informe cenário. Então aqui acende a luz amarela. Se perder 83.800, aí acende a luz vermelha para os comprados. Tem grande potencial de buscar essa base em 80.500 pontos, uma vez que nós temos um topo duplo com o eixo em 83.803. Então eu vejo para a semana que vem uma provável semana de domínio vendedor. Lembrando que a memória ainda é compradora. No caso do índice futuro, tanto que a memória é compradora, como teve... Geralmente a bolsa aqui cai ou sobe muito mais de forma proporcional, pelo que caiu na Europa essa semana, na China, maior alta baixa do último ano, e também nas bolsas americanas era para ter caído muito mais aqui. Então a memória ainda é compradora apesar da baixa. Então nós temos aqui também uma shooting star no índice futuro, a máxima 86.400, a mínima foi perdida em fechamento, né, que era 84.400, o mercado 84.800, o mercado perdeu esse ponto. Também fechou abaixo da média móvel de 5 períodos, né, pela primeira vez na semana. Então é um sinal amarelo para os vendidos. Na perda de 84.010, aí é um sinal vermelho. Vai ter a média como suporte, claro, 82 mil pontos, mas o alvo seria 80.735 pontos. Se o mercado pesar de verdade, pode buscar 79.885. Mas vamos passo a passo, trabalhando dia após dia. Falando do dólar, uma sessão de forte alta, né? O dólar sinalizou um fundo em 3.142, teve forças para romper toda essa região de resistência, marcada entre setembro e outubro, fechou acima de 3.195, rompeu a região de 3.200, que foi barreira durante os pregões do dia 30, dia 1º, dia 30, 31 e 1º, venceu esse fundo a 3.208 e também acima da média de 21. Então, um movimento interessante aí na ponta compradora. O dólar tende a uma valorização. Se o dólar fizer um movimento de correção, eu posso até pensar, por exemplo, em entrar na ponta compradora. Ok?
E aí, falando do BOVA11, nós temos um doji lápide, né, marcado no dia 31. Pelo fato, pessoal, do Ibovespa, do BOVA11 e do índice futuro terem marcado o ponto mais alto do movimento na virada de um mês para o outro, isso me chama atenção. Porque a Petax do dólar é formada no final do mês, apesar do vencimento ser dia 1º, tanto que a migração da liquidez já foi para já é de praxe, né, para o H18 no dia 31. Tem aquela história dos fundos puxarem para a valorização de cota no último dia do mês, então a virada do mês, sendo que a máxima foi marcada no último dia útil do mês anterior, é algo expressivo na minha leitura, né? Então, nós temos um doji lápide, né, máximo 83,22, um possível rompimento falso, aqui um topo duplo, que seria a mesma coisa que o M. Então, o fato de fechar abaixo da média de 5 é importante, inclusive abaixo do R$ 82,00, que é a mínima do doji lápide. E caso exista a perda de 80,76, nós confirmaríamos o topo duplo. E o alvo seria em 77,78. É claro, com um ponto intermediário importante no meio do caminho, que seria a média de 21. Ok? Então, em relação aos benchmarks, é isso. Vamos falar dos destaques do pregão. Uma das ações tem que ser Embraer, né, pessoal? Não tem nem dúvida, né? O ativo do momento hoje. Ok? E a outra ação que eu vou falar é Magazine Luiza, que muita gente pediu. Então, em Embraer, em BR3, teve aí o acordo da Boeing com a própria Embraer, vai ser criada uma nova empresa. O que eu acho dessa ação? Ela tem um eixo de W a 19,61, foi respeitado, também protegido pela média de 21 nesse movimento corretivo, e um desenho que no médio prazo pode levar a ação a R$ 30. Isso me empolga? Eu não sei. É uma ação muito complicada de operar, né? Eu tive uma operação que eu tive 19, 18% de lucro há um ano e pouco atrás, mas que é uma operação, geralmente é uma ação bastante complexa assim, de você operar. O dólar impacta, mas às vezes ela sofre influência de fluxo. O volume me chamou muito a atenção. Então, eu diria assim, para quem gosta de comprar rompimento, se romper 22,91 é algo relevante, ela poderia talvez replicar essa perna. Para quem já está comprado, eu não vejo motivo para sair, mas não é uma ação assim, que desperta o meu interesse, mas é uma ação que tende a subir sim, porque o que aconteceu ela fundamenta a ação para uma alta de médio prazo. De repente, se ela voltar a 19,60, testar essa região de novo, aí eu posso observar com outros olhos, mas para quem está comprado, por exemplo, se eu já tivesse comprado, eu manteria, sendo objetivo assim. Agora, acima, se ela romper essa região aqui, ela provavelmente decola mesmo, né? Então vamos ver se ela fica lateral para a média aproximar, mas para quem está comprado eu acho que não tem motivo para sair, pelo menos nesses níveis não. E a outra ação é a Magazine Luiza, MGLU 3. O que eu tenho para dizer de MGLU 3, pessoal? Ela fez um movimento muito simétrico aqui, né? Perfeito. A simetria, para você conseguir compreender, ter uma leitura mais técnica assim no movimento simétrico, imagina que você imprime o teu gráfico e dobra a folha aqui no meio. Ou se não, imagina um espelho aqui no meio, né? Então esse lado, ele é refletido, o lado esquerdo é refletido no lado direito a partir de um eixo. Então, teoricamente, ela cumpriu o objetivo do movimento. Poxa, mas esse movimento aqui pode ser um mastro-bandeira? Ela fez mastro-bandeira 1, 2, 3 vezes desde novembro. Pode ser, mas como a assimetria foi cumprida, eu acho que ela tende a cair. Um ponto de stop interessante para quem está comprado seria 82,38. Porque seria o último topo que foi rompido. Então, de repente, perdeu 82,38. Se eu tivesse ação e não tivesse vendido ainda, seria um ponto para mim que diz, olha, perdeu esse ponto, eu vou realizar lucro e tentar comprar mais barato depois, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, os destaques do dia feitos. Agora vamos aos pedidos do YouTube. Eu sei que a primeira ação, eu estava olhando aqui, é VLID 3. Ok? Então, VLID 3, você vê que ela espelhou, olha o negócio da simetria, né? Esse movimento
aqui iniciado em junho, agora aqui em novembro, o mesmo movimento, ó, fundo duplo, fez o movimento, corrige, fez o movimento, corrige, aí retoma a alta, ela está nesse momento aqui onde ela sente, né, e testa a topo anterior. Então, a gente pode até ficar de olho nessa movimentação. Hoje um aluno perguntou se era momento de comprar, eu falei, olha, eu acho que é momento de vender, porque ela subiu bem no curto prazo e ela deixou uma estrela cadente. Então, hoje confirmou a estrela cadente, um ponto-chave é 19,81. Se for perdido, projeta ação na média, se for respeitado, ela pode voltar a subir. Falar também de Goal 4, que está ali na ordem cronológica, né? Pessoal, Goal, ela tem pontos importantes de 6,69, 6,47 e um possível eixo de M 6,31. Nós temos técnica, é que assim, quando a ação faz esse movimento, quando você fala em baixa, você é praticamente um herege. Como o professor está falando que a Goal vai cair? Eu estou falando que o gráfico me mostra. Ele me mostra que nós temos aqui uma máxima 702. Ok? Ele me mostra que tem ações do mesmo setor caindo na Europa. E me mostra que eu tenho uma estrela cadente que rompeu falsamente essa resistência. É um sinal de venda. Suporte a 6,79, 6,47 e depois 6,31. Então tem toda a pinta aqui de um topo duplo, ok? Sendo que siderurgia e bancos foram os principais setores que puxaram a alta atual. Aí eu tenho aqui, entre os pedidos, VULC 3, que é a Vulcabras. Eu também acho que atingiu o objetivo. Ela fez um ombro, cabeça a ombro aqui. Bateu no 10,70. Eu, não, por exemplo, não acho que essa ação continuaria subindo se o mercado como um todo corrigir. A gente pode entender isso daqui como uma cunha de alta. E eu, se tivesse o ativo, venderia. Mas, se você é daquele investidor mais resiliente, você poderia esperar o teste, caso ele ocorra, dessa LTA, para você definir a sua posição no ativo. Ok? Então, o VULC 3 está aí estudado na tela. Aí vamos ver em BR3 e SER3. Em BR3, assim como o setor de energia, tendência de baixa, topos e fundos descendentes aí no curto prazo. E esse movimento parece ser um repique. Essa movimentação sugere um ombro-cabeça-ombro invertido, mas eu não acredito, por exemplo, que se o mercado como um todo entrar numa correção, o setor de energia vai subir. Eu acredito que talvez eles subam numa segunda pernada de alta num futuro próximo. Mas, se essa LTB for rompida, ela aciona a compra. Ok? Essa aqui é uma leitura mais fria e técnica para a ação. E eu acho que numa próxima carteira que eu vou montar, talvez aí agora em fevereiro ou mesmo em março, setor de energia é obrigatório. É um setor que certamente, um ou dois ativos, que é muito raro, eu não lembro qual foi a última vez que eu coloquei duas ações do mesmo setor na mesma carteira. Na verdade eu lembro, foi agora na carteira do final do ano. Tinha duas ações de energia. Uma por uma razão intrínseca de leilão e privatização e uma outra por fundamentos e gráfico. Mas, de repente, eu repito. Havia muito tempo que eu não colocava duas ações do mesmo setor na carteira. Fiz na última carteira. Até os alunos da imersão de novembro e dezembro tiveram acesso às duas. E agora, talvez, eu repita na próxima carteira que montaremos. E a última ação dos pedidos do YouTube de hoje, SER3. Então, SER3, setor educacional. O que eu tenho a falar sobre a ação? Aqui, pessoal, é estratégia. Então, quando você pega a ação, você pega uma ação com topo duplo, com fundo duplo, formado aqui com alvo na região de 34,50. Não foi atingido. Aí você fala, caramba, né? Então, o que eu faço? Se eu tivesse o ativo, na perda de 32,29, eu venderia. Porque isso aqui é uma cabeça de um pivô que foi rompido e não foi bem sucedido. Então, esse candle subiu, esse negou. Esse candle subiu, esse negou. Confirmado hoje. Quando o investidor é mais resiliente, ele pode trabalhar com a perda da média de 21.
E quando ele é teimoso, ele trabalha com a perda da LTA. Então você tem 3 pontos para sair da operação. Às vezes o teimoso se dá bem, porque não perde a LTA, a ação dispara e ele ganha, mesmo porque ela vem fazendo topos e fundos ascendentes. Ok? Então essa aqui é a minha visão sempre clara, sincera e transparente sobre as estratégias. Pessoal, análise técnica é uma base de conhecimento, né? Análise fundamentalista, idem, e leitura de fluxo também, leitura de candles também. O que você faz com isso é o que diferencia um trader do outro. Traçar estratégia, aí você tem que aprender estratégia, que é o que eu ensino nas imersões, nos cursos e tal. Análise técnica pura e simples, né, fundamentalista, um pouco mais difícil de ter material, e a leitura de fluxo também. Agora, o que fazer com esse conhecimento, juntar e operar, que é o que faz a diferença, né? Então, BBS3, um pregão de queda muito tímida pelo que aconteceu no exterior, inclusive no setor bancário. Este padrão, ele é raro, você ter uma pinça de topo tocando a banda de Bollinger Superior com um gap aberto. É um padrão que costuma trazer uma baixa mais importante. Hoje caiu a 38,95 a máxima desse candle, 39,05 não fechou o gap, então deve ter continuidade da queda pelo menos até 37,53. O fato de fechar abaixo de 39,50 configura um rompimento falso e confirma praticamente aqui essa pinça. Mas a memória ainda é compradora, o pessoal insiste na ponta de compra, mas eu acho que é um sinal de queda. Então eu realizaria meu lucro e trabalharia talvez até short em Banco do Brasil. Vendido no caso, alugando e vendendo. Então BBDC4 já tem um movimento muito técnico, né? Ela fez aqui essa estrela cadente, rompeu hoje o eixo de M ao perder 39,35 e ela indica que vai testar primeiramente a média de 21 e depois buscar 36,54. Que desde esse candle aqui, 36,54 é o meu alvo para a ação. E é importante que o balanço saiu ontem, então um movimento desse com volume recorde pós-balanço é algo relevante, então o movimento sugere a continuidade da baixa. Aí falando de TUB4, nós temos aí na tela, a ação caiu bem pouco também em relação aos seus pares internacionais. Este candle, em conjunto com esse que forma um arame de topo, a mulher grávida em japonês, continua válido, uma vez que a sua máxima foi preservada, e o eixo de um possível topo duplo seria em R$ 50,78, cuja perda projeta um primeiro teste na média de 21, mas o meu alvo ficaria em 45,60. Pode parecer ousado, mas é aquilo que eu penso. E eu acho que vai acontecer. Se segunda-feira, por exemplo, abrisse num gap de baixa, isso daqui poderia ser até uma ilha de reversão. Mas aí já é viajar demais, enfim. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E para finalizar, pessoal, vamos falar de Petro 4 e Vale 5. Petro 4 é um monstro, né? Não respeita nada, só sobe. O que eu vejo para a Petrobras nesse momento? Duas coisas. Rompimento falso do R$20,05 que tinha sido marcado dia 29, fechou a R$19,97. E uma mulher grávida de topo, o famoso arame, tocando banda de Bollinger longe da média de 21. Então isso me faz entender que essa ação vai descer até 19,36 e a perda desse ponto projetaria a região de 18,50. Então eu acho que Petrobras vai ceder. E falando de Vale 3, para finalizar os estudos dessa sexta-feira, o movimento de queda de hoje para mim não é surpresa, porque ela já fez movimento de distribuição muito claro, faz uma outra distribuição agora, deve perder na semana que vem em R$ 40,71 e tem um bom espaço para cair. Eu acho que antes de 39 ela não volta a subir. Então, ela pode até repicar, mas eu acho que no mínimo ela busca 39 nessa correção. Certo? Pessoal, então é isso. Quiser receber o cenário, nome e e-mail aqui no nosso site da Top Traders, dá para assistir a aula
como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. E para quem assistiu o programa, se puder deixar o like, eu agradeço. Compartilhe o vídeo e se tiver alguma ação que você quer que a gente estude, algum comentário, fique à vontade, escreva e peça o seu ativo que ele entra lá na ordem cronológica e nós vamos estudá-lo com o maior prazer. Forte abraço, saúde e paz, pessoal. Um bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Valeu!